Olá a todos, o meu nome é Pedro Felice e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Hoje vai ser o retorno da rubrica Mecanismos de Jogos de Tabuleiro. Uma rubrica que dá-me muito prazer em fazer. E já andava desaparecido há uns quantos tempos e voltamos hoje. E para a terceira e última parte de o tipo de mecanismo que até agora temos andado a falar, que são os drafts. Na verdade, não é bem a terceira parte, é mais a quarta parte. Então, até agora, as duas últimas partes foram draft de cartas e draft de dados. Mas já falámos sobre draft de ações. Action Drafting foi um dos primeiros vídeos aqui do canal. Portanto, na verdade, vai ser o quarto. E creio que desta vez vai ser mesmo o último. E vai ser sobre drafting em geral. E então vamos ver o porquê desta separação e vamos ver o que é o drafting em geral e talvez, se calhar, até a origem do mesmo. Vamos lá ver aqui o que é que temos aqui na escrita, como normalmente acontece. Drafting. Mecanismo utilizado em jogos de tabuleiro, onde os jogadores irão escolhendo opções, onde a opção de um jogador escolhida irá reduzir as opções ou o número de opções dos jogadores que irão escolher a seguir. Existem drafts com escolhas públicas ou abertas e drafts com escolhas privadas ou fechadas. Os drafts também variam na origem e tipo das suas opções. Então, na verdade, é aquilo que já ao longo destes vídeos tenho andado a falar. Basicamente, são opções que nós vamos escolher, que podem ser opções fechadas, podem ser opções abertas. Para toda a gente, para um pool comum. As opções vão ser sempre um pool comum. Podem ser escolhidas às escondidas, quando há um daqueles drafts de cartas que apanhamos e passamos, portanto é um draft escondido. Ou então pode ser um draft onde toda a gente vê. E nestes tipos de drafts estão aqui, existem uns escondidos e outros abertos. A maior parte deles, na verdade, vão ser abertos. Até porque o que é que esta versão é? Este vídeo é mais sobre outro tipo de opções que não cartas, dados, ações ou locais para fazer uma ação. São peças diferentes, certo? São coisas diferentes que nós vamos draftar. Até porque a palavra draft vem do chamado recrutamento de soldados. Normalmente é o draft de soldados nos Estados Unidos, era chamado de fazer o draft, que é o recrutamento, certo? E depois também foi aplicado mais tarde ao draft de atletas, draft de desportos. E veio parar então aos board games, como eu já disse inicialmente, através talvez do Magic. Foi um dos drafts logo mais conhecidos quando chegou aqui, o draftar cartas de Magic para os torneios. Portanto, é algo muito conhecido. E agora existem N jogos sobre draft e vamos ver alguns deles. Começamos com, então, um que faz um draft um pouco diferente, que é o Dragon Castle. Este é um jogo de draft de peças de Mahjong. Totalmente diferente, não é? Portanto, é o baseado no Mahjong solitário, aquele que muitas vezes se vê em arcadas, em mobiles, em jogos de computador. Certo? É um jogo originalmente da Horrible Guild, que é um jogo para 2 a 4 jogadores com 8 ou mais anos de idade e 45 minutos de duração. É um jogo muito giro que vamos já ver de seguida o aspecto e como é que se faz o draft destas peças lindas de Mahjong. Então, este é um jogo de Dragon Castle montado. Vamos então ver como é que se faz aqui este draft, que é muito particular, porque não é draft de cartas, nem draft de dados, nem draft muito normal. É um draft de peças de Mahjong. Como vocês podem ver aqui, isto é em formato para 2 jogadores. E a própria forma como é que elas vão estar depende também do número de jogadores. Portanto, é um jogo que é extremamente apelativo à vista,
Mas vamos então ver como é que se faz o draft. E o draft é destas pecinhas de Mahjong. O que nós fazemos para draftar é ir buscar peças aqui para colocá-las aqui no nosso tabuleiro pessoal. E que tipo de draft de peças é que nós podemos fazer? Nós podemos draftar 2 peças ou uma peça. Se draftarmos 2 peças, nós vamos ter que draftar peças de igual cor e símbolo. E terá que sempre a primeira peça a ser retirada deverá estar sempre na camada, na parte mais de cima, mais cimeira das várias camadas que constituem esta formação de peças. A outra poderá ser de onde quiser. E a terceira e última regra para retirar e draftar aqui peças de Mahjong é que o lado maior dessa peça que queremos retirar tem que estar livre. Isto é, eu posso retirar esta peça, mas, por exemplo, não posso retirar esta peça daqui porque não está livre nenhum dos lados maiores, apenas o lado menor. Então, por exemplo, que peça é que eu poderia draftar? Vamos dizer que eu iria draftar esta aqui azul e depois eu poderia draftar de qualquer lado, aqui ou do outro lado qualquer. Por exemplo, eu iria draftar aqui esta daqui, porque está livre também e apesar de ser um nível baixo posso fazer. Então depois de draftar estas 2 peças eu vou colocá-las aqui no meu tabuleiro pessoal. Neste momento está totalmente livre e não há nenhuma regra que diga neste momento onde é que eu posso colocar. Eu posso colocar estas peças onde eu quiser. E vão ser viradas para cima. Por exemplo, eu poderia colocá-las aqui. Ou poderia colocar uma aqui e outra aqui. Tanto fazia. Que outro tipo de draft podemos fazer aqui? Além destas 2 peças, como eu já expliquei, podemos fazer um draft mais simples. Que é um draft de uma só peça. Eu posso escolher uma peça qualquer. Não precisa de haver uma peça que lhe corresponda. Por exemplo, eu poderia draftar esta peça daqui preta, que não, neste momento, não há nenhuma que eu pudesse, com este símbolo, não há nenhuma que eu pudesse retirar. Portanto, eu draftava esta e, basicamente, só draftava esta. E por ter só draftado uma, só ter retirado uma peça dali, eu ia buscar um destes telhados, assim, meio orientais e colocava aqui no meu player board. Pronto, e também poderia colocá-lo onde eu quisesse. Até poderia ser aqui no meio. E finalmente, o terceiro e último tipo de draft é eu posso tirar também uma peça, independentemente se eu posso fazer ou não coincidir. Por exemplo, poderia tirar esta, apesar de poder coincidir com esta, eu não o queria fazer. Retirava esta, mas em vez de colocá-la aqui, eu tirava-a para fora de jogo e ia buscar um ponto. Pronto, então estas são as várias formas de draftar peças dali. Então, qual é o objetivo do jogo? Basicamente, vamos dizer que, fazer aqui um bocado de batota, e vamos dizer que eu consegui draftar mais estas 2 azuis. Quando 4 peças ou mais se encontrem, obrigatoriamente, isto é, se estejam a tocar, basta ser da mesma cor, não precisam de ser o mesmo símbolo, basta ser da mesma cor, portanto aqui estão da mesma cor, mas com símbolos diferentes, elas vão consolidar, isto é, elas vão ser viradas para o seu lado branco e iriam pontuar de acordo com uma tabela. Portanto, como são 4, eu iria ganhar 2 pontos. Quanto mais fossem consolidadas de uma só vez, mais pontos iria ganhar. Quando eu faço uma consolidação, isto é, virar-se, eu podia escolher colocar um telhadozinho em cima. E é este telhadozinho que, além das consolidações, este telhadozinho também nos vão dar pontos. Se eu conseguir, por cada templozinho que tenha um só andar, eu ganho 1 ponto. Por um templozinho que tenha 2 andares, eu vou ganhar 2 pontos. E por um templozinho que tenha 3 andares no final do jogo, eu iria ganhar 3 pontos. De seguida, o próximo jogo vai ser mesmo o Potion Explosion. Então este Potion Explosion é outro draft totalmente diferente. Aqui vai ser basicamente uma aula de poções para aqueles que gostariam de estar em Hogwarts a fazer poções naquelas aulas de magia e misticismo.
Portanto, é um jogo onde vamos criar poções utilizando vários ingredientes todos mágicos, lágrimas de unicórnio, sei lá, chama de dragão, etc, etc. Mas esses ingredientes, em vez de serem lágrimas, né, são mesmo berlindes, pequenas bolinhas de vidro que nós vamos adquirir. E elas vão fazer uma reação em cadeia e este jogo é muito lindo, além de ter uns componentes espetaculares. Mas pronto, é um jogo espetacular que vamos já ver de seguida como é que se faz este draft de berlindes, o draft de ingredientes para uma poção explosiva. Este é então um jogo de Potion Explosion montado e como vê, sem dúvida também é um jogo lindo com os componentes muito interessantes. Como eu já disse, o objetivo é fazer estas poções que estão aqui. Existem vários tipos de poções, cada poção dá uma habilidade especial que pode ser usada uma só vez, apesar de haver forma de usar mais do que uma vez utilizando outras poções, mas o draft é muito simples, então vamos fazer um draft de berlindes, destas bolinhas que estão aqui, que são ingredientes para a nossa poção, as nossas poções que nós vamos adquirindo. E o draft é muito divertido e explica também porque é que se chama-se Potion Explosion. Basicamente, nós vamos pegar numa bolinha à nossa escolha e quando o fizermos, vamos fazer com que se as bolas que estão ao lado que venham a seguir batam uma na outra e sejam da mesma cor, vai fazer com que nós também levamos mais essas peças. Por exemplo, se eu tirar aqui esta bola amarela, eu vou fazer com que estas bolas pretas batam todas e eu levo também as bolas pretas. Se eu levar esta bola azul, eu bato estas duas bolas pretas e também as levo todas. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho aqui amarelos e azuis, portanto eu ia pescar então esta amarela, estas pretas batiam todas. Espetáculo. E não só isso, como todas estas azuis também batiam todas. E, portanto, eu, com uma só jogada, eu retirava todos estes berlindes. Portanto, este é um draft super interessante de uma cadeia. É por isso que chama-se Explosion. Supostamente elas vão explodindo. E agora, pegando nisto, eu podia distribuí-las da forma como eu quisesse. Por exemplo, podia meter estas duas pretas aqui, que é o que é requerido. Podia colocar estas duas aqui e esta aqui. Com estas, ainda tinha aqui mais esta para colocar, mas com estas, como não o poderia fazer, eu poderia então guardá-las aqui nesta proveta que está aqui. E faria, por exemplo, assim. Pronto. A outra que não conseguiria fazer iria ser colocada aqui. Ok. E pronto. Quando vamos dizer que eu conseguia fazer, então a seguir conseguia fazer esta batia nestas duas e conseguia fazer mais esta. Então, esta, quando eu fazia esta, imediatamente era feita e eu ganhava para mim. Certo? Ganhava para mim, isto ia para aqui e isto rodava. E agora tinha acesso a esta poção e à habilidade desta poção. Estas aqui não tinha espaço para fazer, portanto, podia colocá-la de volta. Ia-as colocar de volta. Quando eu conseguir 3 poções iguais ou 5 poções diferentes, eu ganho mais isto. Cada poção dá os pontos que estão aqui. Se conseguirmos, então, 3 iguais ou 5 diferentes, vamos ganhar isto. Isto vai haver um certo determinado número de medalhas. Quando esse determinado número de medalhas, dependendo do número de jogadores, termina o jogo e vão contar pontos. E continuamos com mais um jogo na mesa que vai ser então o Quadrópolis. Este é um jogo então da Days of Wonder com 2 ou 4 jogadores, com 8 ou mais anos de idade. E é um jogo, um city builder muito simples. Portanto, é um city builder com basicamente é um tiling, isto é, nós vamos draftar edifícios, peças quadradas que são edifícios, para colocá-los nos nossos distritos. E com isso, no final do jogo, pontuar de acordo com o sítio onde é que estão esses edifícios e os edifícios que estão à volta, e se tem ou não população ou energia. Portanto, é um jogo muito giro.
Uma produção bonita desde Days of Wonder, como sempre. Não tão, talvez, tão chamativa, mas não deixa de ser uma boa produção desta edição. Por acaso até vou explicar a versão avançada, porque faz não um, mas 2 tipos de draft, e vamos já ver de seguida que tipos de drafts são esses. Este é então um jogo de quadrópolis montado na mesa. Como vocês veem, existe aqui um tabuleiro central, onde vão estar as várias peças de jogo e os vários edifícios que serão utilizados para construir a nossa cidade ou o nosso distrito, certo? E existem aqui as peças, estas setas, que serão então as peças utilizadas para dizer qual é a peça que nós vamos buscar. Então, como é que se faz o draft? Na verdade, estou aqui a mostrar a versão avançada porque tem 2 drafts, não só um. Na versão normal, cada pessoa tem um conjunto destas setas da sua cor e vai utilizá-las. Aqui, as pessoas vão, primeiro de tudo, draftar, recolher, adquirir, recrutar uma destas à escolha, independentemente do número. E depois vai colocá-la aqui. Onde? Vai sempre colocá-la num dos sítios das colunas ou linhas à volta deste quadrado, deste tabuleiro principal. Tem 2 seções para isto. Primeiro, não pode haver 2 peças, uma em cima da outra, de seta, nem pode apontar essa seta para uma linha ou uma coluna onde esteja este peãozinho. Então, como é que isso faz? Primeiro de tudo, eu ia escolher então uma peça, vou dizer que ia escolher aqui esta segunda, e ia escolher então neste momento, qualquer zona que eu tinha aqui. Por exemplo, eu ia apanhar, por exemplo, aqui, que me deixava ir buscar esta peça daqui. Portanto, este é o 2, eu contava 1, 2 espaços a partir daqui, portanto, 1, 2 espaços eu recolhia esta por causa que era uma peça 2. E agora, como usei uma peça 2, eu teria que colocar esta peça 2 ou no distrito 2, tem aqui o 2, ou num sítio que tenha um 2. Portanto, aqui é um 2, cada distrito também tem um 2, certo? Aqui era um 2, aqui era um 2. Vamos, por exemplo, dizer que eu queria aqui. Por exemplo, aqui. Quando eu vou buscar aqui, esta peça diz-me no canto inferior, no canto superior esquerdo, diz-me que eu ganho uma pessoa e uma energia. E por baixo, para ela funcionar e pontuar no final do jogo, eu vou ter que ter lá uma pessoa. Portanto, então, eu colocava aqui e ia ganhar, então, isto. Neste momento, eu poderia colocar esta pessoa logo imediatamente aqui, mas as pessoas podem mudar de lugar à vontade até ao final do jogo. O jogo vai decorrendo, como esta é a versão avançada, vai decorrendo em 5 rondas, com a versão básica ou clássica vai só 4, e no final do jogo vamos pontuar cada um dos edifícios de forma diferente e de acordo com esta folha de pontuação que irá pontuar cada um dos edifícios de acordo com esta folha. É então este jogo de draft que em versão avançada dá 2 drafts totalmente diferentes, de tile e de local. E depois de termos aqui os 3 jogos normalmente aqui na mesa mostrados e como é que cada um dos mecanismos na prática funciona de draft, vamos a outros jogos que infelizmente não temos tempo para mostrar totalmente aqui na mesa, mas vamos ver um bocadinho como é que eles funcionam e falar um bocadinho sobre eles. E começamos com Patchwork. Isto é um jogo do famosíssimo Uwe Rosenberg. É um jogo apenas para 2 jogadores e é um jogo da Lookout Games, esta versão inglesa da Mayfair Games. É um jogo muito giro, onde nós vamos ter que fazer uma manta de retalhos, um pedaço de retalhos, utilizando vários tipos de tecidos com padrões muito divertidos. E para adquirirmos isso, nós vamos ter à volta, então, esses padrões, as peças, esses padrões são peças em Tetris. Muito boa gente ainda diz que o Patchwork é a melhor obra dele nesse aspecto, apesar de ele já ter quase uma dezena de jogos de poliminos. É um jogo onde então vamos adquirir isso, vamos andar à volta com um marcador e podemos adquirir as 3 peças que estão à frente desse marcador. E podemos pagar com botões, que é tipo
uma currency, é tipo um dinheiro, ou com tempo. Ou então com ambos. E o tempo basicamente faz com que o nosso marcador temporal vai andando aqui numa espiral até chegar ao final, e quando ambos chegarem ao final, marca o final do jogo. E vamos ter que fazer então a nosso quilt, a nossa manta de retalhos, o nosso tecido de retalho, da melhor forma possível, tentando preencher o maior número possível, ganhando mais botões com cada um dos coisas colocados e evitando deixar espaços, porque isso dá pontos negativos. É um jogo muito, muito divertido para 2 jogadores e que ainda é considerado talvez o melhor jogo de Polyminos. Continuamos com mais um jogo de draft diferente. E é o Draftosaurus. Tinha que aparecer. Porquê? Não só é sobre dinossauros, como tem no nome Draft. Portanto, como não num vídeo sobre draft aparecer um jogo que tem draft no seu nome. É um jogo que dá de 2 a 5 jogadores, 8 ou mais anos de idade, mas dá para jogar com jogadores com 6 anos, acho que na boa. E demora só 15 minutos, é uma coisa super rápida mesmo. Okay, nós vamos adquirir uma mão cheia de dinossauros, de pequenos meeples dinossauros lindos, e nós vamos, é um draft escondido. Ao contrário de todos estes drafts que estão vistos aqui, tem as peças. Este é aquele que é o único draft que está escondido. Apesar do a seguir ser parcial, este é um draft total escondido, onde nós vamos escolher na nossa mão, às escondidas, um pequeno dinossaurozinho. Existem várias cores e vários tipos de dinossauros. Escolhemos um dinossaurozinho e vamos colocá-lo no nosso jardim zoológico, no nosso jardim zoológico, no nosso parque de diversões de dinossauros, de acordo com um dado lançado. Portanto, lança-se um dado para saber em que jaulas, entre aspas, se podem colocar os nossos dinossauros. E no final do jogo, essas jaulas ou essas zonas vão pontuar de acordo com o que é que cada uma delas pontua e como ela pontua. Portanto, é um jogo super divertido que joga-se muito rápido e depois de uma certa jogada, mesmo os jogadores com 6 anos vão jogar este jogo na boa. E vamos para o último jogo. Este é um bocadinho menos conhecido do que os jogos que estão aqui e refiro-me a Sanssouci. Apesar de ser um jogo não muito conhecido, é de um designer bastante conhecido. É do Michael Kiesling. Este é um jogo da Ravensburger, uma versão internacional. É um jogo para 2 a 4 jogadores, com 8 ou mais anos de idade e que dura entre 30 a 45 minutos. Portanto, é um jogo de draft. Vai haver assim um tabuleiro e no centro da mesa onde vão ter várias peças de jardim. Para quê? Para construir o jardim do nosso palácio de Sanssouci. Portanto, Sanssouci, apesar de ter um nome assim afrancesado, na verdade é um palácio na Alemanha. Certo? E tem lindos jardins. E é esses jardins que nós vamos fazer, vamos criar utilizando peças, e cada peça e uma peça pode ser de vários tipos, desde o labirinto, ao coreto, a um lago, etc, etc. Portanto, cada um destas peças vão ser adquiridas usando cartas, e a forma de pontuar cada uma destas zonas é fazendo descer, fazendo passear os nobres por esse jardim. Dependendo do sítio onde os nobres chegarem e andarem até, vai-se ganhando pontos. Quanto mais ao fundo se chegarem e eles passearem mais para o fundo, mais pontos vão ganhar. Mas para andarem até ao fundo, basicamente eles vão andar em colunas, e essas colunas têm que estar preenchidas e têm que fazer um caminho contínuo até a essas zonas. É um jogo super divertido, um puzzle, um quebra-cabeças muito divertido, e é então o Sanssouci. São estes então os jogos que demonstram outras formas de fazer draft. Não de cartas, não de dados, não de ações, não de worker placement, mas sim de outro tipo de peças, desde meeples até tiles, até poliminos, até berlindes e peças de mahjong. Portanto, existem ainda muitos mais outros tipos de peças e de opções, como foi dito aqui na descrição ainda há pouco. Portanto,
O draft, então, é algo super simples de fazer e que cada vez mais jogos utilizam, desde jogos tão simples como o Ticket to Ride, que faz ele próprio um draft de cartas. É algo muito divertido, onde nós vamos apanhar opções, vamos escolher opções, podem ser qualquer tipo de opção, e vamos reduzir as opções das outras pessoas, certo? Quando o fizermos, a pool vai sendo reduzida conforme as opções dos vários jogadores, certo? Portanto, nunca vamos ter todas as ações. Portanto, não é um jogo de ações, certo? Porque as ações vão sendo reduzidas conforme as escolhas feitas por nós e por os outros jogadores. E sendo assim, não temos sempre aquelas ações. Há muitos jogos que temos ações. E aquelas ações estão sempre disponíveis. E nós podemos fazer, ou então são aquelas ações que somos obrigados a fazer. Aqui não. Temos ações que vão sendo opções que vão sendo variadas e que vão diminuindo. É então este o mecanismo de draft ou drafting. E pronto, ficamos por aqui sobre este estilo de mecanismo de draft. Vamos voltar, sem dúvida, com mais vídeos sobre mecanismos de jogos de tabuleiro e sobre outros vídeos, sobre outras rubricas que vão aparecendo cada vez novas e cada vez mais rubricas neste canal do Board Games Dell. E por isso mesmo, façam um like, subscrevam o canal para ajudar o canal a crescer e até ao próximo vídeo.